Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer a nossa bolsa Jade. É uma bolsa que vocês me pediram muito mesmo. Muitas alunas, muitas meninas me mandaram mensagem. Dani, ensina esse modelo de bolsa pra gente, por favor. E aí sim, eu trouxe pra vocês esse modelo maravilhoso. A forma como eu faço ele, todos os pontos, tudo certinho pra vocês, tá? Não é uma bolsa difícil, apesar de parecer, mas ela não é difícil. Vocês vão sim conseguir fazer. Quem já sabe fazer os pontinhos aí do crochê, vai sim conseguir fazer, tá? Porque ela é toda no ponto baixo e também no ponto baixo centrado. Então, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, tá bom? Se inscreve, deixa seu like, é muito importante pra mim. E também seu comentário, ficarei muito feliz em ver os comentários de vocês. E vou respondendo aos poucos, né, cada uma das dúvidas ou sugestões que forem surgindo. Inclusive, quem quiser me dar sugestão de outros modelos de bolsa, eu tenho uma listinha, sabe, bem grandinha já, de várias sugestões, eu sempre anoto todas elas. E aí, vocês podem estar me mandando lá pelo direct no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, tá, o meu Instagram, para que vocês possam ter acesso, quem ainda não conhecer. Então, vamos lá para nossa aula. Eu vou utilizar essa cor aqui, que é a cor violeta, tá? Eu escolhi fazer essa bolsa com o fio de numeração 5, tá? Esse é o fio náutico, que é o de polipropileno, tá? Mas, se você quiser, você pode usar também o fio de poliéster, também dá super. E procura uma espessura 4,5, 5, tá? Que fica bacana também. Então, esse fio aqui, pra quem ainda não conhece, ele é o fio Nauticor, da marca Mais Cordões, ó. Gosto muito de trabalhar com esse fio aqui. Eu fiz pra vocês aqui no canal a bolsa Kate com ele, tá? Quem ainda não viu, pode fuçar aí no meu canal, que tem, né, a listinha de vários vídeos, tem várias aulas gratuitas pra vocês. E uma das últimas que eu fiz foi a bolsa Kate. É uma bolsa maravilhosa, uma aula que quem é iniciante consegue fazer com certeza, tá bom? Então, essa bolsa aqui, que é a bolsa Jade, a gente vai estar utilizando o fio mais grossinho, que é igual ao da bolsa Kate, fio 5, tá? Eu aconselho vocês a procurarem um fio de espessura bem próxima a essa aqui. Quem quiser adquirir esse mesmo fio que eu comprei aqui, eu compro com o pessoal lá na Shopee, tá? Da Mais Cordões. É só você colocar Mais Cordões na Shopee, que aí você vai encontrar a lojinha. E eu acredito que tem várias outras lojinhas que revendem também. No Instagram tem a By Silvia Assunção, tá? Fiquei muito feliz porque ela vende esses fios, eu gosto muito deles. E aí eu vou comprar com ela também. Então, sempre indico pra vocês, meus fornecedores, que eu acho que isso é muito bom, muito válido, né? Sempre também coloco na descrição do vídeo toda a lista de materiais. Se você já me conhece, sabe que é só clicar lá embaixo, que tem a lista de materiais, a medida final da bolsa, peso, todos os detalhes que você precisa. E a agulha que eu escolho para, né, essa espessura de fio aqui, é a agulha de número 6, tá? Que já até saiu, né, o rótulozinho, mas essa é a minha, é a número 6. Você pode adaptar de acordo com a tensão do seu ponto, da 5 até a 6,5, dá tranquilo pra gente tecer com essa espessura de fio. Bem, meus amores, e antes que vocês falem, né, sobre a cor aqui que eu escolhi, é porque realmente eu preciso tecer nessa cor, tá? Mas eu vou deixar o vídeo bem clarinho para que vocês consigam visualizar melhor. Caso o celular ou o computador que vocês estiverem assistindo estiver escuro, você tenta aumentar, iluminar, né, a luz, a claridade aí da tela, para que você consiga ver melhor, tá bom? Mas eu acredito que todo mundo vai conseguir ver certinho, porque não é a cor tão escura assim, mas ao mesmo tempo é tão linda, maravilhosa essa cor, né? Então, eu vou explicar pra vocês que a gente vai iniciar pela parte central, tá? Da bolsa. A gente vai fazer a parte central e ela é no crochê circular. Então, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Vamos lá. A gente vai tecer um anel mágico. Para isso, ó, quem ainda não souber, é só você fazer o seguinte, ó. Você vai colocar 2 dedos assim, vai deixar esse fio pra cá, ó, mais ou menos essa quantidade aqui. E aí, você vai pegar 2 dedinhos assim, ó, e vai passar e fazer um X, tá? Bem assim. Prende aqui, ó, pra não soltar. Aí, aqui, pelo lado aqui da parte de cima, né, da minha mão, vai ficar dessa forma, e aqui desse lado vai ter X. Então, você vai vir por baixo do primeiro, vai passar pegando o segundo e trazendo pra cá. Quando você trouxer, você dá uma voltinha. Deu a voltinha, você pega esses 2 dedos e prende aqui pra poder tirar o dedo lá de dentro, certo?
Aí, assim, o anel mágico, ele tem um lado que tem a pontinha, tá vendo? Esse lado aqui vai ficar pra minha esquerda, então eu vou dobrar dessa forma. Ó, do jeito que eu soltei, só que ao invés de eu ficar daquela forma lá, eu trago pra cá, pra esse lado da pontinha ficar pra minha esquerda, certo? Aí, você faz o seguinte, ó, você vai pegar o fio que vem do novelo, aqui, vai passar aqui na agulha pra poder fazer aqui uma correntinha, certo? Então, a gente vai trabalhar, como eu, né, eu sou direita, eu vou trabalhar pra esquerda. Então, pro lado que eu vou trabalhar, aqui tem que ter a perninha final do anel mágico, tá? Que é aquela, na verdade, é a inicial, né? Então, aqui a gente vai tecer 6 pontinhos. Esse primeiro aqui foi só pra dar altura, eu não considero ele como ponto. Então, eu vou entrar aqui dentro do anel mágico, ó, entro, pego o fio ali, subo, ó, subiu, e aqui a gente vem e faz um ponto, tá? Então, a gente vai tecer 6 pontos. Então, esse é o primeiro. Deixa eu tentar fazer focar, isso. Esse é o primeiro. Vou lá novamente, ó. Puxo o fio, traz aqui pra frente, faz o segundo. Venho aqui, terceiro. Opa, isso. Venho aqui, faço o quarto, próximo, quinto ponto baixo. E o próximo é o sexto ponto baixo. Certo? E se você contar daqui de cima, ó, você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ok. Esse primeiro, que foi a correntinha, é só pra dar altura, tá? Você vai sempre lembrar disso, que ela não vai servir como ponto. E aí, quando você completar os 6, você vai vir, ó, pegar aqui essa pontinha final, tá? E vai puxar pra fechar o anel. Só que assim, você não precisa fechar o anel todinho aqui, bem fechadinho nesse momento. Deixa pra fechar na próxima carreira, tá? Porque a gente vai trabalhar pontos baixos centrados na próxima carreira. Se você fechar o anel todinho aqui, vai ter muita dificuldade para entrar e fazer os pontos. Então, eu aconselho você fechar só um pouquinho, ó. E organiza para ele ficar os pontos assim mais ovalados, né? Arredondados, aliás. Mas não fecha o buraquinho por completo, tá? Mas na frente a gente puxa essa pontinha para fechar por completo. Aí, aqui agora a gente vai finalizar essa carreira, fazer a união invisível e começar a próxima carreira. Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou dar uma puxadinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou precisar pular esse primeiro ponto, tá vendo aqui por cima, dá pra ver ele. Vou entrar no segundo, por trás do segundo ponto. Então, você vem aqui por trás, ó, na parte de cima do ponto, aqui, certo? Pega essa laçadinha, tá? Final ali do ponto, último ponto, coloca na agulha e passa ela pra trás. Tá certo? Fica dessa forma. Aí, quando você passar ela pra trás, você vai vir nesse primeiro ponto aqui, só que por baixo da laçada, ó. Vem por baixo. Essa primeira união da primeira carreira, passando pra segunda, é a mais chatinha, porque ainda tá bem pequenininho aqui. Mas depois das próximas fica bem mais fácil, tá? Mas o processo sempre vai se repetir. Então, eu vou passar por baixo dessa laçada aqui, com a agulha por baixo dela. E vou entrar nesse primeiro ponto, que é esse aqui, ó. Que foi aquele que eu pulei, tá? Pra entrar no segundo com a laçada. Então, eu vou entrar nele, só que eu vou mostrar pra vocês que o lugar que eu vou entrar não é em cima aqui, ó. Não vai ser aqui, tá? Eu vou entrar com a agulha no centro, ó. Bem aqui, ó, bem no meio do ponto, tá, ó? A agulha vai entrar dessa forma, bem no centro do ponto, tá? Então, primeiro ela passa por baixo da laçada, igual tá aqui, ó, por baixo, e vai entrar lá no centro do primeiro ponto. Por que no centro, Dani? Porque a gente vai iniciar a carreira com o ponto baixo centrado, tá? Essa base, tanto a parte da frente como a de trás, são iguais, e elas são, né, no ponto centrado. Por isso, tem que entrar aqui nesse momento da união com o ponto centrado, no centro do ponto. Depois que eu passei por baixo, dentro do centro do primeiro ponto, eu vou colocar essa laçada na agulha, pra prender, certo? Aí, eu vou vir puxar esse fio que vem do novelo, só pra dar uma leve ajustada, ó. Esse pequenininho a gente deixa de mão e vai puxar aqui, ó, esse outro, tá? Que vem lá do rolo, né, do novelo. Então, puxa aqui pra dar uma ajustadinha. Aí, você vai pegar o fio, colocar aqui na agulha e trazer lá, trazendo aqui pra frente. Coloca na agulha e vem devagarzinho, ó. Se tiver dificuldade, vai lá e faz de novo, tá? Porque realmente ele fica mais apertadinho. Traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto, pega o fio e faz o primeiro ponto da carreira. Então, a gente já uniu e já fez o primeiro ponto, tá?
Nessa segunda carreira que estamos iniciando aqui, onde já fizemos o primeiro ponto, a gente vai fazer para cada um desses pontos que a gente fez na anterior, um aumento. Ou seja, nós vamos duplicar o que era 6 pontos, vai ficar no total da carreira 12 pontos. Então, se eu vou fazer aumento, então, para cada ponto serão 2. Já fiz um aqui nesse ponto, eu vou entrar no mesmo lugar para entrar e fazer o segundo, ó. Tenta entrar aí mais, tá bem apertadinho, porque é o lugar da união. É bem chatinho mesmo, mas você entra aqui, pega o fio, traz aqui pra frente devagarzinho, ó, que tá apertado, e faz o segundo ponto entrando no mesmo ponto de base, certo? Agora, a gente vai pra esse próximo ponto. E aí, como eu falei pra vocês, a gente não vai entrar em cima do ponto, não vai ser aqui, ó. Não será aqui. Todas as carreiras a gente vai entrar no centro, tá? Então, ó, vai ser aqui que a gente entra. No centro e não em cima, tá? Então, eu vou com a agulha, ó. Vou com a minha agulha aqui no centro do ponto. Ó, ele quer entrar em cima, né? Mas no centro é um pouco mais acolchadinho mesmo, principalmente nessa carreira. Então, você vai cavando aí pra não forçar muito o braço e vai achar o lugar de entrar, tá vendo? Bem no centro do ponto. Pega o fio, traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto, que é importante, pra não ficar muito pequeno, muito baixinho os pontos. E faz aqui o primeiro ponto da próxima, né, do próximo ponto baixo seguinte. E aí, como a gente precisa fazer 2 pontos, a gente vai repetir mais um nesse mesmo lugar, tá? Entra aí, pega o fio, coloca na agulha, traz aqui pra frente, sobe a altura do ponto e faz o segundo. Então, aqui a gente já fez, ó, um aumento, outro aumento. Agora, a gente vai pro próximo ponto, que é esse aqui, tá? Entra no centro dele. Eu entro sempre cavando, gente, porque não quero forçar o braço, né? A gente tá que trabalhar com as mãos, tem que ter cuidado com elas também. Então, pega aqui, sobe a altura do ponto e faz o ponto. Agora, eu vou fazer o segundo nesse mesmo lugar. Entro, pega o fio, traz aqui pra frente. Esse tá chatinho. Pronto, sobe a altura do ponto e faz o terceiro aumento, certo? E assim eu vou seguir sucessivamente. Nesse próximo aqui, eu vou colocar 2 pontos. Nesse aqui, 2 pontos. E nesse último, 2 pontos. Aí, eu vou completar o final da carreira 12 pontos aqui. Bom, aqui eu já completei os meus 12 pontos. Eu acho interessante você conferir, contar pra confirmar se deu ok, tá? Então, a cada ponto da base da carreira anterior, a gente fez 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10 e 12, certo? Então, completos aqui os 12 pontos. Agora, a gente vai fazer a união e começar a próxima carreira, tá? Então, você vai pular esse primeiro ponto aqui, ó, que esse aqui, nesse caso, não é corrente pra dar altura, é sim o primeiro ponto, e vai vir no segundo. Então, nós vamos repetir a mesma união que pulemos da primeira pra segunda carreira, agora da segunda pra terceira carreira. Então, eu vou repetir aqui com vocês. Vem atrás do segundo ponto aqui, ó, por trás. Coloca aqui a agulha na parte de cima do ponto. Repete o processo. Coloca o fio lá pra trás, ó. Tá laçadinha. Vai vir com essa agulha por baixo da laçada que passou e dentro do primeiro ponto, ó. O primeiro ponto tá aqui, tá vendo? Então, você vem bem dentro dele, dessa forma. Coloca, essa agulha, essa laçada tá um pouco grande, né? Então, eu vou diminuir ela um pouquinho, pra não ficar assim tão grande também. Coloca a agulha aqui dentro dessa laçadinha lá atrás, ó. E aí, você puxa mais pra ajustar, tá? Pra não ficar, ó, ficou um pouco grande aqui, ficou folgado, né? É só ajeitar aqui, ó. Que a gente consegue tá... Opa, puxei o fio errado. A gente consegue tá ajustando, tá? Pra não ficar muito aparente onde é o lugar da emenda, tem que ajustar, não é pra ficar coxado demais nem folgado. E aí, você vai pegar o fio, ó, trazer, botar na agulha e trazer aqui pra frente. Traz cavando, como eu explico sempre pra vocês, ó. Deixa eu ir novamente. Aqui e aqui. Então, traz cavando. Se você tiver tendo dificuldade, pode, assim como eu vou fazer agora, pegar uma agulha de espessura mais fina só pra facilitar, porque às vezes ela tá um pouco grossa e dificulta, né? Então, eu vou colocar tudo de novo aqui no mesmo lugar. Ó, puxa, pega o fio e traz aqui. Ó, facilita mesmo, certo? Aí, sim, agora você vem, ó, volta com ponta, sobe a altura do ponto aqui e faz o primeiro da terceira carreira. Então, antes da gente continuar, nós vamos fechar. Agora, lembra pra vocês que eu falei que
a gente ia fechar esse laçadinho aqui, então eu sempre dou, ó, uma ajustada assim nos pontos, aí vou puxar essa perninha final. Puxa aí o tanto que você conseguir, certo? Se quiser fechar mais, será muito interessante, que eu acho que fica mais bonito quando o buraquinho é pequenininho. Então, eu faço assim, ó, eu vou, tipo, modelando ele aqui e vou puxando. Modelando e vou puxando, tá? Sempre faço isso porque eu acho que vai ajudar um pouquinho mais a fechar. Então, ó, faço assim e vou fechando, tá? Eu vou puxar aqui um pouco mais sem tá gravando, porque fica difícil pra mim. Aqui já desmanchou, né? Fica difícil pra mim aqui por conta da minha visão na hora de fechar o ponto, tá? E já retorno com vocês. Bem, pessoal, consegui, ó, eu fui fazendo sempre o que eu falei pra vocês. Vou ajeitando assim, ó, e vou puxando, tá? Até eu fechar o máximo que eu posso, tá? Esse aqui pra mim foi o máximo que eu consegui. Então, ficou bem mais fechadinho o buraquinho, tá? Aí, aqui, ó, pra não ter perigo dele, tipo, voltar, porque ele é bem liso, né, esse fio náutico. Todo fio náutico é bem liso, então a gente dá um nozinho aqui, ou dois, tá? Vou dar dois, que é pra não ter risco. Então, eu vou dar aqui 2 nozinhos, aí tá preso, ele não vai voltar, tá? Aí, agora a gente prossegue, ó, aqui já desmanchou novamente, né? Então, fecho aqui o primeiro ponto, certo? Então, a gente prossegue agora, fazendo os aumentos aqui agora da nossa terceira carreira. Na carreira anterior, a gente fez 6 vezes os aumentos, né? Que a gente dobrou a quantidade de pontos. O que era 6 na primeira, ficou 12 na segunda. Nessa terceira carreira, vai ser o seguinte, você vai fazer um ponto aqui sozinho. No próximo ponto, você vai fazer o aumento, 2 pontos juntos. Aí, um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, até finalizar a carreira, tá? E aí, no final da carreira, a gente vai ter 18 pontos. Então, eu já fiz esse aqui, que é o sozinho, né, que eu chamo. O próximo, eu vou fazer o aumento. A gente vai fazer pontos centrados sempre, tá? Então, entra no centro do ponto, pega o fio e faz um, entra no mesmo lugar, pega o fio e faz o aumento, que é o segundo no mesmo lugar, tá? Então, fiz um sozinho e um aumento. E aí, no próximo, ó, um sozinho. No próximo, o aumento, que é 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir a carreira dessa forma, um sozinho, no outro um aumento, no outro um sozinho, no outro um aumento. Até finalizar a carreira, a gente vai ter 18 pontos aqui ao final dela. Então, estou chegando aqui ao finalzinho da minha terceira carreira. Fiz aqui o último aumento, certo? Vai ficando dessa forma. Aqui, quem já sabe fazer, pessoal, essa base, né, no ponto baixo centrado, os aumentos certinho, já pode estar fazendo aí, seguindo mais rápido, né, as carreiras, tá? Eu me demoro um pouquinho mais, porque tem muita gente que é iniciante no crochê e precisa um pouco mais de atenção. Mas se você souber, já passa aí o vídeo mais pra frente, tá bom? Pra você ver direitinho. Então, aqui repete mesmo a união, né, que é essa união meio que eu chamo de invisível, não dá pra saber onde é o lugar da união. E já inicia a quarta carreira. Pula esse primeiro ponto, entra aqui atrás do segundo, ó, dessa forma. Pega a laçadinha, bota aqui na agulha, coloca aqui na agulha e passa aqui pra trás. Que já entrei no lugar errado, né? Deixa eu ver aqui novamente, assim. Coloca e passa pra trás. Feito isso, você ajusta aí um pouquinho. Pega aqui a laçada, que dá pra ver bem melhor. Debaixo da laçada e dentro do primeiro ponto. Então, é aqui que você vai entrar, tá? Entrou, coloca a agulha lá na laçadinha, dá uma puxada pra ajustar um pouco. Pega o fio, passa aqui por baixo, ó, e traz aqui pra frente. Sobe a altura do ponto. E aí, você vem e faz o primeiro ponto da próxima carreira. Na carreira anterior, a gente fez os aumentos seguintes, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, e assim até o final. Nessa, vai ser 2 sozinhos para chegar no aumento. 2 sozinhos, depois o aumento. 2 sozinhos, um aumento, sempre vai ser 6 vezes que a gente repete o processo. Então, já fiz um sozinho, no próximo ponto eu vou fazer o segundo sozinho. Vocês vão ver, ó, que nessas carreiras, a partir da terceira já ficou mais fácil de tecer o ponto, fica mais folgadinho, tá? Só a primeira e a segunda que é bem chatinha mesmo, mas a gente vai superando elas, né? Então, fiz 1 e 2 sozinhos, agora nesse próximo ponto eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos entrando aqui no mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro
entro de novo e faço o segundo, certo? Aqui, esse segundo aqui, ficou um buraquinho, então, vou entrar ele no mesmo ponto, só que saindo aqui, ó. Esse primeiro eu saí aqui, eu vou sair um pouco mais pra frente, tá? Só pra não ficar o buraquinho. E aí, eu fiz aqui o aumento. Próximo, um sozinho. O outro sozinho. Opa, e o outro aqui vai ser o aumento. E assim eu vou seguir toda a minha carreira, tá? Então, aqui, ó, quando eu completar a minha carreira, eu vou ter um total de 24 pontos. Vou seguir esse mesmo processo. 1, 2 sozinhos, o aumento. 1, 2 sozinhos, o aumento, até a gente finalizar. Então, aqui, finalizando a nossa quarta carreira, nós vamos repetir a mesma emenda, tá? Então, só repete o mesmo processo, atrás do segundo ponto, coloca o fio aqui pra trás, vou até diminuir logo ele, tá bem grande, né? Ó, diminui logo aqui, que facilita. Aí, você vem com a agulha aqui embaixo da laçada e no meio do primeiro ponto. Coloca a agulha lá laçadinha, dá leve ajustadinha aí, pega o fio e passa aqui, tá? Sobe a altura do ponto, é muito importante essa questão de subir a altura do ponto, tá? Para o ponto não ficar muito baixinho, repuxado. E faz o primeiro ponto da carreira. Aqui uma coisa, pessoal, já dei os 2 nozinhos, mas eu posso, ó, muito bem passar aqui por dentro dos pontos para arrematar. Então, eu vou fazer isso nessa carreira agora, tá? Então, ó, já vou trazer ele aqui e vou vir pro próximo ponto, que é esse aqui, certo? É nesse próximo ponto eu entro no centro dele e faço ponto baixo. Na carreira anterior, a gente fez 2 sozinhos para chegar no aumento. Nessa, vai ser 3 para poder chegar no aumento. Então, 1, 2, o próximo, ó. Entra no centro, faz o ponto. Então, aqui, 3. Agora, a gente vai pro próximo, que é esse que é o lugar do aumento, tá? Então, aqui, ó. Um ponto, entra no mesmo lugar e faz o próximo ponto. Fizemos o aumento. Então, toda a carreira vai se repetir essa mesma forma de aumento. 1, 2, 3 sozinhos, para poder chegar no aumento. Aí, 1, 2, 3 sozinhos, aí chega no aumento. E aí, eu vou fazer toda a minha carreira dessa forma, eu retorno com vocês. Bem, aqui já finalizei aquela quinta carreira, onde a gente vinha fazendo 3 sozinhos e um aumento. Já fiz a emenda, né, até para adiantar, que você já sabe como fazer. E agora, a gente vai iniciar a nossa sexta carreira. Lembrando que aquela perninha inicial, eu vinha, ó, daqui, passando aqui pelos pontos, até eu chegar na pontinha aqui. Depois, eu vou pegar o isqueiro, queimar a pontinha com a parte azul da chama, apertar com o isqueiro para ela, que ela vai virar uma colinha, né, e vai apregar aqui, colar. Então, tá bem arrematadinho já a perninha inicial, que já evita a gente de estar perdendo tempo depois com isso, tá? E agora, nessa carreira aqui, que é a nossa sexta carreira, o aumento, lembra que a gente fez na anterior 3 e um sozinho, perdão, 3 sozinhos e um aumento, 3 e um aumento? Nessa é 4 e um aumento. Então, vocês podem observar que os aumentos são gradativos a cada carreira. Nessa é 4 sozinhos para chegar no aumento. E aí, a gente repete esse processo até finalizar a carreira. 4 e um aumento, 4 e um aumento. Aí, quando finalizar essa, vai para a próxima, aí vai ser 5 sozinhos e um aumento, 5 e um aumento, 5 e um aumento. Aí, quando finalizar a próxima, aí 6 e um aumento, 6 e um aumento por toda a carreira. Então, a gente faz sempre de forma gradativa os aumentos. Lembrando que essa forma aqui de fazer esse crochê circular, tanto no ponto centrado, que é o que a gente tá fazendo aqui, como o ponto normal, você pode usar que é a base de outras bolsas também. A bolsa borro, tá? Tem essa aí, por exemplo, que a gente faz com ponto centrado, ou qualquer outro trabalho que você quer fazer no crochê aqui, circular, né? E ele ficar bem bonitinho aqui, os aumentos, tá bom? E aí, pessoal, um outro detalhe que eu quero falar pra vocês, né? Acabei de esquecer de falar no início, é que sim, você pode trocar para outra espessura de fio, né? E também para outra marca, tá? Pode ser com poliéster. Se você quiser fazer com fio náutico, você também vai conseguir fazer. É só você fazer esse mesmo processo no fio náutico, mas aí você vai fazer pela medida, tá? Que eu vou no fio de poliéster, no fio náutico, ele é mais fininho do que o fio de malha. Apesar desse aqui ser um fio náutico até mais grossinho, né? Que é o 5. Mas aí o fio de malha você vai fazer o mesmo processo e vai chegar só até as carreiras que precisa chegar na medida, tá? Não precisa crescer tanto assim. Então, você vai adaptar de acordo com a medida.
que ao final eu vou mostrar pra vocês o tamanho que vai ficar essa base aqui redonda, certo? Aí, aqui nessa sexta carreira, o que eu vou fazer é o mesmo processo de aumentos, né? Vai ser 4 sozinhos e um aumento, só que agora eu vou intercalar. Pra que os aumentos não caiam, tá vendo? Um aumento aqui, outro aqui, ele não ficar sempre no mesmo lugar. E o teu risco de ficar assim pontudo, tá? Quando a gente faz muitos aumentos um em cima do outro. Então, nessa sexta carreira eu vou apenas intercalar, mas o processo de aumento é sempre o mesmo, tá bom? Então, como eu vou intercalar, eu não vou colocar aumento em cima de aumento, como está vindo aqui, ó, essas carreiras. Vou colocar mais ou menos no meio. Então, eu vou fazer só mais um ponto aqui, por exemplo, ó. Só mais um ponto. Opa, fiz o ponto centrado não, né? Distraída aqui. Então, faço aqui mais um ponto, que é o centrado. Aí, no próximo, já vou colocar o aumento, tá? Ou posso colocar aumento aqui, vou colocar aqui logo. Pra ficar um pouco longe desse aqui, ó, da carreira anterior. Então, eu vou colocar o aumento aqui. Certo? Aí, sim, agora eu começo. Um sozinho. Nesse caso aqui, não fazer 4 sozinho. Então, fiz um sozinho, no próximo faço o segundo, já vou pro próximo, ó, faço o terceiro, e aqui eu vou fazer o quarto sozinho. Então, 4 sozinhos, aí chega a vez do aumento, que é 2 pontos, entrando aqui no mesmo ponto de base. Aí, vou repetir novamente, 4 sozinhos, depois o aumento. E assim até finalizar a carreira. E aqui, como a gente fez apenas um sozinho antes do ponto, ó, tá vendo? Do aumento. E aqui vai sobrar 3, tá? 3 sozinhos, que com isso vai ficar 4, né? Os 4 sozinhos. Então, vou finalizar a carreira com essas formas, assim, de aumentos gradativos, só que intercalando pra ficar mais legal.